E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Já estão sabendo que o YouTube não tem dado muita moral para canais de opinião, principalmente canais que abordam temas um pouco mais polêmicos? Pois é, não tem sido fácil produzir esse tipo de conteúdo aqui na plataforma, os vídeos não são recomendados, então mais do que nunca eu preciso muito do seu like, preciso da sua inscrição e preciso que você ative o sininho para receber as notificações, porque se depender da recomendação do YouTube, vai ficar difícil. Então, por favor, dá essa moral, não custa nada, é só um likezinho, já vai fortalecer demais o meu trabalho. Comentário também ajuda no engajamento, é claro, e passa o vídeo para frente também, pega o link, vai você mesmo, manda para seus amigos para que eles possam acompanhar o conteúdo aqui do canal também, indica o canal, pede para eles se inscrever aqui, porque o conteúdo é de qualidade, você sabe, né? Provavelmente conhece alguém que vai curtir, acompanhar o Traje Cômico também, então me dá essa força e já passei recado demais agora aqui no começo, então sem mais enrolação, vamos logo para o tema de hoje. Olha que coisa curiosa que eu vi aqui, bem interessante mesmo, e que me fez discorrer um pouco sobre algumas questões linguísticas. Bom, primeiro, esse cara, Thiago Susequinde, líder estadual do Acredito, Rio de Janeiro, enfim, ele fez as seguintes considerações. Lendo uma discussão sobre o termo denegrir, um lado comentando que a origem etimológica não é racista, outro pedindo para não usarem o termo. O primeiro grupo está certo sobre a origem etimológica, mas se incomoda alguém, por que não só parar de usar para não chatear ninguém? Ele viu que a galera que estava utilizando os argumentos sobre a etimologia tinha lá a sua razão, a origem de fato não era racista, mas ainda assim ele acha que a gente deveria parar de utilizar o termo, porque se está chateando alguém, vão parar para que ninguém fique chateado, né? E aí, eu escrevi a seguinte thread. Eu já achei que essa linha de pensamento fazia sentido e que o melhor caminho era de fato evitar o que incomoda os outros, até me dar conta de que esse incômodo é artificial e utilizado como pretexto para emplacar uma narrativa política que pretende monopolizar o debate público. Ninguém realmente se ofende com a palavra denegrir. E nem o apelo à etimologia se justifica nesse caso, porque ele mesmo concorda ali, então, que a galera que estava utilizando os argumentos sobre a origem da palavra, o pessoal que estava dizendo que a origem não era racista tinha razão, mas que estava incomodando, então era melhor não usar. Só que aí vem o ponto. Vocês realmente acham que tem alguém que escuta a palavra denegrir e se sente ofendido de verdade com o termo? Isso foi plantado na cabeça das pessoas e é óbvio. Inventaram que a origem era racista. Começaram a fazer esse revisionismo histórico, né? Porque denegrir seria tornar negro. E aí eles já fazem essa relação direta, porque na cabeça desses militantes malucos, negro e branco, claro e escuro, tudo isso tem que remeter a cor da pele. Não pode ser sobre qualquer outra questão, né? A gente não pode mais usar metáfora envolvendo trevas e escuridão, luz e sombra, né? Utilizando geralmente essa dualidade que, enfim, serve para expressar tantas coisas, né? Nada disso mais pode ser feito porque eles sempre acabam levando para a questão racial, mesmo que não tenha nada a ver com raça. Tem a ver só com essa dualidade de luz e trevas, ou, enfim, coisas parecidas. Mas aí eles vão lá, inventam que sim, que na verdade denegrir é racista, e começam a colocar isso na cabeça das pessoas. Até que, depois de uma lavagem cerebral muito bem feita, começa a funcionar. E algumas pessoas começam não, eu me ofendo sim, eu estou incomodado. Você está usando uma palavra racista, então eu não suporto esse tipo de coisa, você não deveria usar. Só que, como eu falei, foi plantado, é artificial. Ó. De repente, um grupo de pessoas passa a inventar lorotas para literalmente controlar a língua portuguesa, pois compreendem o poder político da semântica. É o que eles fazem. Os progressistas eles foram muito espertos nesse sentido. Eles entenderam o tamanho do poder político que existe na semântica. É por isso que eles estão o tempo todo tentando utilizar a língua como arma. Se aceitarmos a exclusão da palavra denegrir por assumi-la como racista, de repente vem a caça aos tweets antigos e qualquer um que seja adversário político e já tenha utilizado essa palavra, ou que utilize por não estar atualizado, pode ser cancelado por racismo. O objetivo dessa gente não é proteger ninguém, mas sim gerar confusão e controlar através do caos. Antigamente, preto era ofensivo e negro era socialmente aceito. Uma tribo política inventa motivos políticos para inverter as bolas só para causar ainda mais confusão. Então eles fizeram isso, né? Vocês devem se lembrar que antigamente, para a raça, a gente aqui no Brasil utilizava negro, né? E preto parecia muito mais grosseiro, né? Parecia mais rude chamar alguém de preto.
Só que o que eles fizeram? Começaram a falar, não, porque negro remete a uma coisa ruim. Porque é o buraco negro, é magia negra, tudo que é negro é ruim. E o oposto de branco não é negro, é preto. Então eles começaram a criar um discurso aleatório, sendo que o importante era o impacto que a palavra tinha na nossa sociedade. E muitas pessoas também já falaram sobre as questões das palavras que remetem, tipo, por exemplo, deu um branco, não é uma coisa positiva e mesmo assim, né, a gente usa, deu um branco, porque parece que teve um clarão na nossa mente e aí a gente está utilizando a cor como referência para falar que perdemos a memória, mas não estamos atacando brancos por causa disso. Nem por isso a gente para de usar a expressão, porque tem algum tipo de apelo racial. É uma situação parecida com o que eles estão fazendo com palavras que remetem a negro, preto, escuro. Aí eles fizeram essa troca, né? E o que acontece? As pessoas ficam confusas, porque de repente você não sabe mais qual é o certo. Mas será que eu chamo ele de preto? Mas preto parece ofensivo pra mim. Eu vou chamar de negro. Não, mas estão dizendo que negro é que é ofensivo agora? Então, como que eu me refiro? Que palavra que eu uso pra me referir? E aí vem essa questão do denegrir. Né? Poxa, estão dizendo que denegrir não pode mais. E aí a pessoa pode nem saber disso, não tá atualizada. O outro exemplo que eu dou aqui na thread é até melhor. Ó. Fizeram o mesmo ao insinuar que homossexualismo remetia a doenças por causa do ismo. Mas a mesma tribo trata socialismo, feminismo e comunismo como coisas boas. Porém, se um desavisado erra o termo, que agora é homossexualidade, já pode ser rotulado como homofóbico. Então, essa é parte da estratégia. Toda essa confusão gerada, né, o uso da língua para taxar as pessoas, também é usado dessa forma. Eles mesmos criam alguma coisa, tipo, popularizaram o termo homossexualismo, depois foram lá e fizeram um revisionismo em cima dessa popularização, dizendo que ismo remetia a doença, sendo que paraquedismo, feminismo eu posso concordar que é uma doença, mas dadaísmo, cubismo, movimentos, ismo não necessariamente é uma doença, tá? E não necessariamente é um movimento, porque o paraquedismo não é um movimento, por exemplo. Mas enfim, substituíram aí, né, o homossexualismo por homossexualidade. E o que acontece? Se você vai lá e desavisado, você não sabe, você não está inteirado nesses assuntos da agenda progressista, você vai lá e no meio da conversa acaba soltando, porque eu sou a favor enfim, eu aceito o homossexualismo. Você pode estar falando isso. E aí a pessoa já vai e te corrige. Isso aí que você está falando é preconceituoso, porque você está tratando como se fosse uma doença. Você está falando que é homossexualismo, então você está dizendo que é uma doença. Então, na verdade, você é preconceituoso. Então, na verdade, você é homofóbico. Então, na verdade, você tem que ser cancelado. E aí você vai lá e chama de negro. Não, mas negro é muito ofensivo, porque remete à escuridão, a trevas, né? Como lá fora é dark. Não é uma coisa boa, ninguém chama os negros lá fora de dark. Então, você está sendo preconceituoso, não pode chamar de negro, tem que chamar de preto. E você não usa denegrir no mesmo contexto, tipo, você não sabe, você simplesmente fala, estão tentando me denegrir aqui, ou fulano estão denegrindo tal coisa, enfim, whatever. E aí, usam isso para começar a te cancelar. E fazem, obviamente, também o cancelamento retroativo. Começam a buscar no passado qualquer oportunidade em que você tenha utilizado essa palavra, mesmo que naquela época fosse socialmente aceita, eles nunca fazem esse trabalho de contextualizar, né? De analisar, não, mas naquela época era normal, isso era aceitável, as pessoas... Não, se for conveniente, eles vão ignorar essa parte e simplesmente partir para o cancelamento. Contanto, é claro que você seja um adversário político, porque é uma forma de utilizar a linguagem como uma arma política. O progressismo, que inclusive, né, cai exatamente no que eu falei na sequência aqui no tweet. O progressismo usa a língua como arma política. Por isso não é aceitável ceder ainda mais terreno. Justificar que tais palavras ofendem não passa de estratégia. A própria linguagem neutra é uma extensão disso. Minar a comunicação garante o avanço da agenda deles. E aí, esse cara, ele fez uns comentários interessantes também aqui, ó. Ele disse: se uma palavra historicamente inofensiva machuca uma pessoa e ela faz este dramalhão todo, imagina quando realmente acontecer algo sério? Suicídio em massa. Temos que aprender que nada pode ofender, pois ou somos aquilo que disseram ou não somos. Eu sou um negro. Agora como é que eu vou ler isso aqui? Eu posso ler isso aqui sem tomar ban, será? Enfim, ó. Eu sou um negro. Se um sujeito me chama de... eu realmente não me importo, pois não sou um... você sabe, eu pensei em falar um primata, acho que eu nem posso falar isso para que se entenda. Enfim, tá na tela, né? Mas se o cara fala, ei negão, eu também não me importo, porque eu sou negro. Apesar de ser preto e pobre, eu digo, nunca sofri com isso.
sofro com a picanha que eu não posso comprar. E aí ele fez esse comentário, eu peguei esse comentário justamente para dar prosseguimento no que eu estava falando, né? Antigamente, as coisas eram mais assim, né? As pessoas eram menos flocos de neve. E aí eu cito aqui um ditado, não sei como é que você ouviu pela primeira vez, eu tive que resumir porque no tweet não cabem tantos caracteres, né? Paus e pedras podem me atingir, palavras não. Acho que a primeira vez que eu ouvi era paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras não me atingem. E esse era um ensinamento padrão. Cara, era tão padrão que talvez eu escutei isso num desenho. Tipo, isso era uma coisa que a gente ensinava para as crianças, que ataques físicos, agressões físicas realmente machucam. Mas as palavras não podem ter esse poder sobre você. Elas não devem te machucar. Você deve ser mais forte, mais resiliente. Você deveria ser capaz de aguentar uma palavra. E você ensinava as crianças, você tentava fazer com que elas fossem mais fortes para conseguir lidar com isso. Até porque é óbvio que xingamento é uma forma de ataque, é óbvio que pessoas podem sim ser atingidas por palavras, elas podem ficar tristes, magoadas, elas podem se sentir mal. Também não estou falando para você sair sendo escroto com qualquer um. É mais um ensinamento para que você se fortaleça, para não se deixar atingir tão facilmente por palavras. Porque, como disse o amigo, que eu não posso ler o nome, Míope Pescotapa. Como disse o amigo do tweet que eu acabei de ler, né? Você não deve se atingir com isso, porque se você não é o que a pessoa está te chamando, então não importa. E se você é, importa menos ainda. Por que você vai se importar se você de fato é, sabe? Mas é claro, né? É claro que a gente está simplificando um pouco as coisas aqui. Mas, novamente, enfatizando, estamos falando de resiliência. E o que ele citou, na verdade, que eu ia comentar é que se a pessoa não consegue lidar com uma palavra, com uma ofensa que seja, quando surgir um problema mais sério, mais grave, algo que realmente faça com que ela seja desafiada, o que ela vai fazer para superar um obstáculo desse se ela não consegue nem mesmo lidar com o uso da palavra denegrir? Então, hoje é exatamente o oposto e isso não é mero acaso. Existe uma tribo política que trabalha para isso. Querem uma sociedade fraca, uma sociedade mais fácil de controlar. Inclusive, até mesmo a palavra que hoje é o equivalente a N-word, né, que é o bicho que sobe em árvore e come banana, não possuía 1/1000 do peso ofensivo que possui hoje há menos de uma década. Tipo, se a gente voltar 10 anos no passado, eu acho assim também, pelo que eu me lembro, essa palavra não tinha todo o peso que ela tem hoje. Para ser honesto, nos anos 90 e 2000, eu mal vi essa ofensa ser usada. Eu não sei aí o quão familiar era para vocês, né? Certamente machucava bem menos do que atualmente. É a impressão que eu tenho. Talvez seja uma coisa regional. Aqui, na minha região, pelo menos, não era uma ofensa normal, não era uma ofensa recorrente, não era algo que eu via sendo usado. Eu estudei até a 7ª série em escola pública, vários dos meus colegas eram negros e, tipo, eu literalmente nunca tinha visto alguém usando essa ofensa. Eu comecei a reparar que as pessoas estavam usando isso como xingamento muitos anos depois, tipo, uma coisa mais recente. Um dos primeiros episódios que eu me lembro foi aquele evento lá da torcedora do Grêmio. E aí eu vi que, tipo, nos estádios realmente esse xingamento estava um pouco mais popular. Mas enfim, foi uma coisa meio estranha que eu senti que aconteceu com isso. Não sei se é uma coisa muito local aqui, em outros estados era um xingamento mais comum. Mas me parece que mesmo que fosse mais comum, não tinha todo o peso que tem hoje em dia. Porque, como eu falei, é a mesma coisa que se faz com a palavra denegrir, né? Vai colocando em cima da palavra cada vez mais peso, incentivando as pessoas a tratarem essa palavra como algo mais e mais estigmatizado, ao ponto em que, de fato, ela vai ficando cada vez mais pesada e ofensiva. E machuca mais também quando é usada. Mas também não estou passando pano para o uso da palavra. Você não deveria ser escroto e ofender alguém por causa da cor da pele, ponto. Tá? Eu sou contra isso. Não é esse o ponto aqui. Não tô, não, a gente deveria sair xingando todo mundo e sendo escroto com todo mundo e usando ofensa racial. Não é nada disso. O que eu tô dizendo aqui é simplesmente que a gente não pode se dobrar a essa guerra semântica, simplesmente aceitar os avanços do progressismo, porque eles já avançaram muito e eles estão utilizando isso como uma arma política, né? Deveria estar claro, mas enfim, preciso sempre me explicar, porque vai que alguém não entendeu e começa a distorcer tudo que eu tô falando, né? Nunca é demais reforçar e esclarecer. Esclarecer, eu posso usar essa palavra, esclarecer? Ou estou sendo preconceituoso? E eu não estou negando que o racismo existia, ok? Eu sei que apesar da nossa cultura ultramiscigenada, ele ainda era bem presente. Mas sem a menor dúvida, a guerra racial no nosso país era muito mais branda. Hoje é pior,
porque importaram essa guerra dos militantes americanos. Então, o Brasil sempre foi muito miscigenado. Existia racismo aqui, mas era diferente. Lá nos Estados Unidos, o racismo é muito mais pesado e a guerra racial já era mais intensa, porque tinha bairro de branco, bairro de negro, e eles eram totalmente separados, enfim. A segregação lá era pesadíssima. E importaram exatamente a mesma guerra para cá. Só que sem o mesmo contexto histórico, sem todo o peso que tinha, né, na história americana, jogaram isso para o território brasileiro, sendo que a nossa realidade não é exatamente essa. A maioria das pessoas cresceu entre branco, negro, eu ia falar mulato, mas mulato também não pode, porque eles inventaram que deriva de mula, né? Mais um exemplo aí, pardo, né? Enfim. E os pardos também, e crescia com todo mundo, cada um de uma cor, e para muitas pessoas isso realmente não tinha a menor relevância, todo mundo estava mais do que acostumado com essa realidade extremamente miscigenada do país, mas a guerra racial está cada vez mais intensa. Não tem como você... Só se você, assim, vive numa bolha, vive no mundo da lua, para você dizer que a guerra racial no Brasil hoje não é muito pior, muito mais intensa do que era 10 anos atrás. Você pode falar, o racismo diminuiu, porque as pessoas estão mais... enfim, estão se policiando mais nessa questão, justamente por causa desse controle. As pessoas estão, pelo menos, se negando a utilizar expressões, frases e fazer piadas racistas, no mínimo em público. Então você tem esse controle social que faz com que talvez o racismo de alguma forma diminua, mas ainda que o racismo tenha diminuído, e aqui eu estou só especulando, tá? Não estou falando objetivamente, a gente precisaria de alguns estudos para conseguir verificar isso, mas ainda que você perceba que o racismo diminuiu, a guerra racial se intensificou. A guerra étnica. Isso com certeza, porque cada vez mais a gente tem uma tribo política jogando uma raça contra a outra, né? Basicamente. Durante séculos, ninguém se importou com o próprio pronome e, de repente, isso vira algo tão ofensivo e importante que há uma agenda política propondo mudar toda a nossa língua. Vocês acham mesmo que isso é um movimento orgânico? Que não há nada por trás? Não seja ingênuo, né? E para encerrar, a Tatê também fez uma comparação bem interessante pensando dessa forma. Eu quase volto a achar que essa linha de pensamento faz algum sentido, né? E aí ela comentou ali naquele primeira publicação, falando que o certo era não usar palavras que incomodavam os outros. Ela respondeu: funk, além de incomodar muita gente, ainda incentiva o uso de drogas e o sexo de forma desmedida, que acarreta inúmeras consequências pessoais e sociais. Por que não parar de ouvir essa merda para não prejudicar mais ninguém? É sobre isso. Pois é. A gente vai parar de fazer o que incomoda os outros? A gente vai parar de consumir? Vai parar de divulgar o que incomoda um grupo de pessoas que seja? O funk incomoda muita gente. Por que a gente não para, então, de produzir funk, de escutar funk? Proíbe funk. Funk também é extremamente incômodo, extremamente tóxico. Tem 1 milhão de defeitos, mas não tem ninguém aí propondo para acabar com o funk, né? Por causa disso. Porque tá incomodando, ofendendo, agredindo. Um cara passa na rua tocando um funk proibidão, alto pra caramba, na presença de um monte de crianças. Quantas pessoas não ficam incomodadas com isso? Quais os danos que isso está causando? Vão proibir, então? Porque tem gente sendo incomodada. Infelizmente, não é assim que funciona, né? Você não pode simplesmente se livrar de tudo que te incomoda. E aí, alguém até fez um comentário interessante na minha publicação lá, mas enfim, o lance é, faz sentido você se policiar numa conversa, num grupo fechado. Se, sei lá, alguém fala, olha, eu não gosto que você use essa palavra. E aí, por respeito, por educação, você não utiliza na presença daquela pessoa porque ela te pediu, né? E você não vai ser simplesmente um babaca de, não, eu vou usar, eu vou falar o que eu quiser. Por exemplo, você tá na presença de uma família que não gosta de palavrões, você tá na presença de uma família que tem uma criança pequena e eles falam, ó, a gente não gosta que o nosso filho escute, né? Então, você sabe que precisa ser mais respeitoso. E você evita usar palavrões na presença ali das crianças, na presença dessa família que é mais conservadora nesse sentido, talvez. Por quê? Por uma questão de respeito, de educação. Você tenta mudar o seu linguajar naquela situação, naquele contexto. Agora, existe uma diferença enorme entre você aceitar isso por educação em determinados contextos e você simplesmente mudar toda a sua forma de se comunicar, mudar toda a língua, você se privar de falar determinadas coisas em qualquer contexto que seja, em público, na sua própria rede social, no seu canto, porque uma agenda política e ideológica está impondo, está determinando que você não pode mais usar determinadas palavras e que você precisa se comunicar da maneira que eles estão decidindo. A diferença é absurda. Então, educação e respeito
Importantíssimo, a gente precisa realmente sempre tentar, né, tornar o ambiente mais confortável para todos. Porque você não quer ser a pessoa desagradável do rolê, imagino eu. Agora, esse tipo de censura, esse tipo de estratégia política para calar opositores, para confundir, para gerar ainda mais armadilhas, né, para que possa cancelar os seus adversários políticos. Porque esse tipo de coisa, se é do lado deles, se alguém utiliza a palavra errada no lado deles, ninguém liga, né? Eles passam pano, no máximo vão dar um sermão, mas não vão cancelar porque está do lado certo. Agora, eles com certeza vão usar isso quando for uma pessoa desafeta, assim, uma pessoa que eles não gostam, alguém que é opositor ao seu discurso. Então, é uma arma, a gente já cedeu terreno demais e por mais que eu já tenha achado que, vamos evitar, né, o que incomoda as outras pessoas, isso não funciona porque, infelizmente, talvez funcionaria se não existisse uma tribo política que está sistematicamente tentando criar novos incômodos sociais o tempo inteiro. E aí, se você vai permitindo, não vamos fazer mais nada que incomoda os outros. Se você vai permitindo, cada vez mais eles avançam e te controlam diante dessas concessões que você vai abrindo. Por isso que não funciona. Infelizmente, esse discurso parece bonitinho, parece razoável, parece mais ponderado. Há alguns anos atrás eu teria achado que sim. Como eu falei, já concordei com isso, mas hoje eu percebo que não é assim. Na verdade, por mais que essa pessoa possa estar bem intencionada, né, na sua colocação, isso é uma forma de radicalização, porque o outro lado está radicalizando e até mesmo um pensamento como esse permite essa radicalização. É batendo de frente que a gente impede que o lado oposto radicalize cada vez mais. Eu não gosto dessa teoria, porque se uma mulher for chamada de piranha, ela não deve se ofender, porque se ela não for, ela não deve se importar, e se ela for, ela não deveria também e tal. Então, pois é, eu não concordo exatamente com essa linha de pensamento, tá? Faltou deixar isso um pouco mais claro. É claro que ofensas ofendem, ok? É claro que quando alguém está objetivamente sendo ofensivo, querendo te ofender, isso tem um potencial de te machucar, Você pode ficar irritado, um ataque à sua honra, né? É claro que você pode se abalar, você pode ficar com raiva, você pode querer revidar. Mas, como eu disse, e só para tentar deixar ainda mais claro, né, agora, o lance não é que realmente nenhuma palavra vai nunca ofender, que você pode falar qualquer coisa e a pessoa não tem como ser atingida por aquilo, porque se ela não é, então ela não tem por que se atingir. Se ela é, então, ela já é, ela deveria só aceitar essa situação. O lance é só tentar você ser mais resistente às palavras. Mas, claro, ninguém é, de ferro, inabalável, para nunca, em nenhum momento, se deixar abater por uma ofensa, por um xingamento, por uma provocação. Acho que só se a pessoa não tiver nenhum sentimento para que isso nunca aconteça. Então, claro, não é bem assim que funciona, mas o lance é, no passado a gente tentava ensinar as pessoas que era importante ser forte, era importante não se deixar atingir, não se deixar mexer, abalar por qualquer comentário, por qualquer piada, brincadeira. Hoje em dia é o contrário, as pessoas estão sendo incentivadas a chorar, se desmanchar em lágrimas, reclamar, falar, nossa, você está me agredindo, você está me atacando, eu não aguento isso por qualquer coisinha. Então, estamos criando pessoas mais fracas e criando uma situação que faz com que a comunicação fique cada vez mais difícil. E como eu falei, é um uso político que se dá para essa estratégia, por isso que é complicado. Então eu não estou falando que você não pode nunca se ofender e que nada ofende, que nenhuma palavra realmente atinge, né? É um ensinamento popular, não é uma regra absoluta. Sim, palavras ofendem, atingem, machucam, te deixam triste, te deixam irritado. Sim, isso acontece, mas o ideal é você tentar, trabalhar para que você se afete menos. E eu acho que esse é o tipo de valor, ensinamento que a gente deveria passar para frente e não simplesmente glamorizar a fraqueza, que é o que se faz hoje em dia, né? Mais ou menos isso. É exatamente isso. Esse papo de não ofender é no máximo entre interações cotidianas, em situações específicas. Não existe isso de forçar toda uma sociedade a não usar mais certas palavras que podem ser ofensivas para alguém. Pois é. Inclusive, o Jordan Peterson tem um vídeo dele bem interessante, né, que ele está debatendo com uma feminista, que ele fala que a comunicação, para se comunicar, infelizmente, você precisa correr o risco de ofender outra pessoa, porque senão você vai estar, se colocando amarras que vão travar a própria comunicação. E aí ele aponta que a própria jornalista que estava entrevistando ele estava o tempo inteiro cruzando essa linha tênue, né, arriscando ser ofensiva. E é natural. Em muitas conversas, debates principalmente, discussões, você pode cruzar essa linha e acabar sendo ofensivo
E, no calor do momento, você pode também se ofender por alguma coisa que foi dito. Isso é normal, faz parte da vida, o ser humano é assim, não tem como escapar. A questão é, você não pode usar isso para controlar toda a sociedade. Quer dizer, os progressistas já estão fazendo isso, né? Mas o ponto é esse, é deixar cada vez mais clara a estratégia. Por hoje é isso então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Antes de ir embora, por favor, deixa um like e um comentário. Ajuda no engajamento, faz com que esse vídeo alcance mais pessoas, porque tá difícil, o algoritmo do YouTube não tá ajudando muito, então a gente precisa demais do seu apoio. Se tiver como ajudar também, através de doação, utilizando o QR Code pro Pix ou pro PicPay, que tá aparecendo aí na tela, ou se tornando membro do canal, ou então através do Apoia-se, o link tá ali embaixo na descrição, poxa. Isso com certeza ajuda mais ainda, mas se você não tem como ajudar dessa forma, ajuda passando o vídeo para frente, manda para seus amigos, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E é isso aí. De qualquer forma, eu te agradeço demais por ter assistido o vídeo de hoje até o final. Muito obrigado pela sua audiência. Agora eu vou indo, até mais. Fui! Milhões de vidas no total, num pesadelo surreal, vendido como perfeição. Eu já não vejo o fim chegar e as nossas vozes vão cair.